Hoje eu vou começar fazendo algumas perguntinhas para você. Você aí. Quem molda a sua vida? Você tem personalidade? Já ouviu? Muitos falam, fulano tem personalidade, é uma pessoa de personalidade. Então eu pergunto para você, você é uma pessoa de personalidade? Quero dizer, alguém consegue convencê-lo a fazer algo que você sabe que não deveria fazer? Até que ponto as nossas verdades já não se dissiparam? Até que ponto nós já não sucumbimos a ideias e a tantos conceitos e tantas coisinhas que entraram na nossa cabeça? Ainda diferenciamos o certo do errado? Vamos destrinchar esse tema e para isso nada melhor que Daniel para nos conduzir nesse assunto. No capítulo 1 de Daniel, você vê uma historinha simples e admirável. Daniel e os seus amigos foram na primeira leva, vamos chamar assim, no primeiro grupo de cativos que foram levados à Babilônia. Afinal, eles eram jovens, pessoas estudadas, eram pessoas de um bom intelecto, e esses jovens serviriam muito bem aos objetivos do rei da Babilônia. Nabucodonosor queria jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Esse era o objetivo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E então, para conseguir esse intento, ele, de sua própria mesa, designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. E então aparece Daniel e os seus amigos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quartetinho fantástico. O trabalho que o rei Nabucodonosor tinha para fazer com esses jovens era bem intrigante. A intenção do rei Nabucodonosor era começar minando a própria identidade de cada um deles. Como assim? Mudando seus nomes, por exemplo. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Nabucodonosor mudou os nomes desses jovens. Mudar o nome depois que você tem consciência de si, de quem você é despersonificar a gente. Você perde muito da sua identidade. Imagina, hoje você não se chama mais como você é conhecido. Olha, você não é mais o mesmo, agora é um novo universo, você está descobrindo novas coisas, você é outra pessoa, e aí a gente vai encontrando novos rumos, novas escolhas, uma nova personalidade para cada um. O que parece tão inofensivo torna-se muito perigoso. Vamos tirar todos os seus princípios, as suas crenças, as suas verdades na palavra de Deus, para que eles sigam as nossas diretrizes de Babilônia. Sério isso, não é? No segundo passo, o rei vai alimentá-los com todas aquelas comidas, com o seu vinho. Nossa, mas que honra, hein? Você pode até pensar assim, mas não. Primeiro, esses nomes que eles receberam e essa comida que eles iam ser alimentados tinham muito o envolvimento com os deuses da Babilônia. Eram nomes pagãos, que não tinha nada a ver com a realidade de jovens que acreditavam no único Deus criador, o Deus de Israel. A alimentação eram comidas oferecidas a ídolos, a deuses. Não eram comidas saudáveis também. Então, o que aconteceu? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles.
Daniel garantiu, olha, você deixe que a gente coma a nossa comida durante esse tempo todo, os nossos alimentos mais naturais, que você vai ver que nós vamos ficar mais saudáveis. Isso é interessante, né? Porque aí a gente vê os cativos não eram somente esses 4 amigos, eram muitos. No entanto, a gente só tem um relato desses 4 que decidiram ter uma alimentação diferente, decidiram não se render a todo aquele envolvimento, aquela sedução de Babilônia. Que admirável, jovens que têm muito certo na sua mente o que eles devem seguir, como eles devem se posicionar e o que é o certo a ser feito, por mais que uma multidão de outros amigos, outras pessoas de uma mesma fé façam. São alguns que decidem ser firmes com os seus princípios e decidem não se contaminar, não se deixar envolver por enganos, por sutilezas, pelo mais cômodo, pelo sedutor. A gente não sabe quantos jovens podem ter sido fiéis, mas a Bíblia nos destaca esses 4 em meio a uma multidão que a gente pode imaginar. E sabem o que aconteceu ao final daqueles 3 anos que eles se alimentaram com uma comida diferente que a do rei, que o rei oferecera? O chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aqui está falando que o rei não encontrou ninguém comparável a esses 4 jovens, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Isso é fantástico! Vejam só, esses jovens, eles fizeram tudo o que é o mais difícil. Primeiro, se posicionar de forma diferente a uma multidão. Segundo, enfrentaram as circunstâncias mais adversas e enfrentaram bem, fizeram a parte deles. E eles se alimentam de uma comida mais natural, de uma comida muito mais simples e uma comida saudável que Deus nos deu. Dá muito mais trabalho você correr atrás daquilo que você acredita ser o melhor que tem para você, que conforme a palavra de Deus. É interessante que nós queremos resultados bons, mas nós muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço. Nós acabamos sendo muito incoerentes com nós mesmos. Nós queremos determinados resultados, mas nos adequamos às facilidades e conveniências e não seguimos o passo a passo de um cristão que teme a Deus e segue os seus preceitos, os seus ensinamentos. Sabe qual é a diferença, meu querido? É que para Daniel, a aprovação de Deus era o mais importante. E enquanto nós muitas vezes ficamos preocupados com a aprovação do grupo, difícil desagradar, não é? Mas Deus os abençoou. Deus viu esses jovens tão determinados a fazerem a sua vontade. Tem um livro que fala sobre os patriarcas e reis do Antigo Testamento. Eu destaquei aqui um trecho que eu vou ler para vocês. É da escritora Ellen G. White. Olha o que ela fala a respeito desse episódio. O verdadeiro sucesso em cada setor do trabalho não é o resultado do acaso, ou acidente ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e a prudência da virtude e perseverança. Superiores qualidades mentais e elevado caráter moral não se adquirem por causalidade. Queridos, não é por uma causalidade qualquer que se adquire uma personalidade de Daniel e seus amigos. Não, não é por acidente, não é assim, de repente aconteceu, olha, somos que nem esses jovens. Não, não é assim. É fruto de perseverança,
de vontade de fazer a vontade de Deus, de entrega, de aproveitar as oportunidades que Deus oferece, de trabalhar, de investir em nossas vidas, seguindo os princípios e as diretrizes de Deus. Deus cooperou com Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos fizeram a sua parte. Em meio a todo esse turbilhão que nós vivemos, podemos representar o caráter de Deus, assim como Daniel e os seus amigos. Podemos desenvolver essa fidelidade a Deus, sermos fiéis a Ele e aos seus princípios nas pequenas coisas do dia, nos nossos pequenos afazeres, e assim nos tornarmos grandes aos olhos de Deus. Corações puros, mãos fortes, coragem destemida, poder intelectual, vigor físico, longevidade, todos eles dependem de leis imutáveis. São essas características que podem nos fazer mais fortes para não sermos seduzidos pela Babilônia, pelos seus encantos, e assim nos mantermos firmes a um princípio de vida que Deus espera de nós.